Família, o Bahia é o único time que ninguém quer jogar na Fonte Nova, mas que todo mundo quer como visitante. Porque até quando o Bahia joga bem, tem que acontecer algo pra gente perder. Bahia tava jogando muito bem, mas o Bahia fora de casa parece até que tá com a zica espiritual. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, perdemos mais um jogo. Acredito que até para surpresa de 0 pessoas. Perdemos mais um jogo fora de casa, fora da Arena Fonte Nova. Porém, dessa vez eu custo a dizer que a Bahia até me surpreendeu. O Bahia jogou bem o primeiro tempo, né? Rogério Ceni novamente vem com a equipe diferente fora de casa. O Rogério que tem feito isso nos últimos jogos, né? Eu não consigo lembrar todos os jogos, mas eu acho que nos últimos 5, 6 jogos fora de casa, o Rogério Ceni tem feito isso. Dentro de casa ele vai com um time, fora de casa ele vai com outro. Hoje ele veio com algumas mudanças ali, algumas necessárias por conta de expulsões e outras já ali necessárias ali por conta, necessária não, né? Por opção dele, né? Uma delas foi Cauli. Cauli voltou a ser titular hoje e digo a você, na minha opinião, o Cauli jogou muita bola no primeiro tempo, apresentou para o jogo, conseguiu fazer o meio-campo do Bahia se movimentar, né? Jogou muito, deu velocidade no meio do campo. Quando ele se encontrava ali com o Luciano Juba, ele pegou muito essa bola da direita para transferir para o lado esquerdo para o Luciano Juba e se apresentar. E ali os dois conseguiu conversar ali entre os dois. Porém, infelizmente, o Bahia não é só ruim fora de casa porque joga mal ou porque tem uma defesa que sofre gol todo jogo. O Bahia também é ruim fora de casa no seu ataque. Quem não lembra o gol do Jean Lucas que a gente poderia ter empatado de frente a frente. E hoje, novamente, o Bahia mostra que não é só a defesa que costuma deixar ali a desejar fora de casa, mas sim um ataque também. O Thiago teve 3 oportunidades de gol, né? Uma ele acabou brecando ao invés de chutar no gol, né? E aí acabou não sofrendo um pênalti, na minha opinião. A segunda, ele ali reclamou de um pênalti, mas acho que o cara chegou na bola e demorou de chutar a bola no gol também. E a terceira ele até conseguiu chutar, mas chutou em cima do Everson, que fez uma grande defesa. O Michel Araújo também perdeu uma bola, né? Uma bola que poderia ser um golaço. Eu acho que ali ele até teve um pouco de azar, porque ele fez tudo certo, mas infelizmente o azar tá com o Bahia fora de casa. Primeiro tempo ali dos 10 minutos, 20, 30 minutos de jogo, o Bahia jogou muito bem, conseguiu aguentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era um time que quando subia, era lançando bola para a área. Lançava a bola para um lado, lançava a bola para o outro. Porém, tinha um cara que estava querendo aparecer muito nesse jogo. Um só não, 2. Na minha opinião, dois figurantes ali, 2 caras que queriam aparecer muito nesse jogo. Primeiro que eu vou falar aqui é o árbitro. O árbitro que é o Davi Oliveira de Lacerda, né? Acho que é o Davi Oliveira. Ele já começou o jogo querendo se aparecer mais do que devia. Dando faltas que não eram faltas, dando cartão que não precisava, né? Era um juiz que estava muito perdido em campo. Eu costumo dizer que ele já estava desenhando o que é que ele iria fazer no futuro, por mais que eu acredito que o erro não foi dele, e sim o erro do VAR, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. E tinha outro cara que, na minha opinião, queria aparecer muito nesse jogo, e aparecer de um mau modo, que era o Santiago Arias. O Santi Arias, já é um cara que já tá vindo há muito tempo a desejar, né? Mas eu vou chegar nele no segundo tempo. E aí a gente termina o jogo 0-0. Volta no primeiro tempo e aí o árbitro já mostra para que ele tá no jogo. O árbitro já mostra o que é que ele quer na partida. Primeiro lance do jogo, acho que foi o Dudu ou foi o Hulk, saiu correndo ali, foi o Dudu ou foi o Dudu. Ele saiu correndo com a bola, o Acevedo vem, dá um carrinho só na bola e o árbitro, que estava quase a 5 metros de distância, marcou uma falta, que foi uma falta frontal ao gol do Bahia. Naquele momento eu falei, o árbitro tá querendo atrapalhar o jogo, lançar a nossa partida. Porque foi uma falta que ele estava longe, o bandeirinha estava mais próximo que ele, não deu a falta, e ele de longe, o jogador de costa, ele deu uma falta que não foi falta e poderia resultar no gol. A sorte que o Hulk isolou a bola e o jogo continuou rolando. Em seguida, volta a aparecer o outro personagem, que é o Santi Arias. Irmão, se tem um cara que tá me tirando do sério nos jogos fora de casa, é o Santi Arias. Todo jogo que o Arias entrou fora de casa, o Arias teve participação direta
em alguma coisa que resultou em nossa derrota. Foi pênalti que ele meteu a mão na bola, se eu não me engano, contra o Botafogo fora de casa. Meteu a mão na bola contra o Vitória no Barradão. Foi uma Avenida Santiares contra o São Paulo. Contra o Red Bull no primeiro tempo, quem não lembra, o Arias tomou toda naquela lateral ali direita. E hoje o Arias, lembra que no primeiro tempo eu falei que já tinha um personagem querendo aparecer? Esse era o Arias. No primeiro tempo, a bola ia saindo para a lateral em uma dominada errada do Santiares. Ele correu para evitar a bola da lateral, mesmo ele sabendo que ele era o terceiro zagueiro ali e que provavelmente atrás dele só tinha 2 zagueiros. Ele pegou, evitou o lateral, tocou a bola para trás para ninguém. Ficou 3 jogadores do Atlético Mineiro contra 2 do Bahia. Quase saiu o gol do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Logo em seguida, o Arias pegou a bola ali para sair tocando a bola, para sair organizando a jogada. Segurou a bola, até que perdeu a bola e o Atlético Mineiro conseguiu passar em uma velocidade ali, buscar o contra-ataque e ficar 4 contra 4, 3 contra 3 do Bahia. Atlético Mineiro 3 contra 3. E de novo, o jogador do Atlético Mineiro tomou a decisão equivocada e perdeu o jogo. 2 vezes o Arias tentou causar algum dano ao Bahia. Ele, para não ser injusto, porque eu não gosto de injustiça, ele até participou do lance do Michel Araújo, onde ele consegue um toque bem e o Michel Araújo sai ali fazendo a filinha ali, fazendo uma bela jogada e chutando para fora. Mas o Arias não estava contente com isso. O Arias ele ia entregar o jogo. E por que eu digo que o Arias entregou o jogo, família? Pare para pensar. Hoje, toda vez que o Bahia ataca, o Bahia costuma atacar e deixar 3 zagueiros, fazer uma linha de 3, né? Que é o chamado o WM, que o Pep Guardiola usa lá no Manchester City. E muitos times do Manchester City do Grupo City, costumam usar esse WM. Que ele faz o quê? Ele faz uma trinca de zagueiro atrás, sendo que um dos laterais vira zagueiro, faz um quadrado no meio do campo e faz um centroavante, 2 pontas lá. Hoje, a gente não tinha 2 pontas, mas muitas vezes ele faz isso. Porém, a gente tinha 3 zagueiros. E um desses zagueiros era o Santiares. Os zagueiros, ele tem que saber que só tem ele, o do lado, o zagueiro central, que era o David Duarte, e o Canu. Se um deles 3 perder uma bola ali atrás, ele sabe que provavelmente vai ser um lance de gol ou de perigo de gol. Então você tem que evitar o máximo de perder as bolas ali. O Arias ele já tinha perdido 2 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, de uma bola onde a gente estava trabalhando a bola com calma, com tranquilidade, Acevedo inventa de tocar a bola pro Arias. No momento eu gritei. Quando a bola chega no pé do Arias, meu coração chega a gelar. Parece que ele me ouviu. Ele segurou a bola, ele estava sozinho, cara. Ele estava sozinho, não é possível não. Ele segurou a bola, segurou. Aí veio um marcador e segurou. Veio outro marcador e segurou. Não tocou pro David Duarte, não tocou pro Acevedo, não tocou pro Jean Lucas que deu opção, não tocou pro Ademir. Ele segurou, chegou 4 na marcação. E quando tinha 4 na marcação, o que é que o nosso grande lateral direito fez? Tentou passar no meio dos 4. Não teve nem dificuldade pro jogador do Atlético Mineiro tomar a bola na mão dele. Ele parece que entregou. E aí o que é que aconteceu? Contra-ataque do Atlético Mineiro, que dessa vez deu certo. Por quê? O Atlético Mineiro, o jogador do Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome agora, tomou a bola, ativou o Bernat, que correu na ponta com velocidade para cima do David Duarte, que não tem tanta velocidade, porque eu disse a você, só tinha os 2 zagueiros lá. E o David Duarte toca, e o Bernat toca nas costas do Canu, que ia perder na velocidade ali, o Dudu. E aí acaba puxando, né? O Canu também faz uma falta para mim que foi desnecessária, né? A 10 minutos de jogo do segundo tempo, você não pode trocar um cartão vermelho por um gol, cara. Sabe? Porque, na minha opinião, não foi para cartão vermelho. Vou chegar nessa parte. Mas ele deu margem pro erro. Então ele poderia deixar ali, que eu acredito que nem seria gol do Dudu. Dudu tá morto. Mas ele faz a falta. O juiz no primeiro lance dá cartão amarelo, porque ele viu que tinha outros na cobertura, e aí entra o VAR e chama para trocar o cartão, a cor do cartão pro vermelho. E aí o que que acontece? O juiz que já não queria, né, já não tava com a boa fé, vai lá e aplica o cartão vermelho no Canu, que na minha opinião foi muito equivocado aquele cartão vermelho. Por quê? Por mais que o Dudu tivesse partindo em direção pro gol, a bola não estava ali ainda de disputa. O
o Luciano Juba, que estava voltando pelo meio, ia participar da disputa, entendeu? Não era o último homem, o Canu tava bem atrás, cara. Entendeu? O Canu fez uma falta técnica, era para cartão amarelo. Mas infelizmente a gente sabe como é o futebol brasileiro. A gente sabe como é o Brasil. Não dá para ficar reclamando aqui porque não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. E aí, galera, se o Bahia fora de casa já é ruim, com um a menos, meu irmão, parecia que depois desse um a menos, o Bahia parecia que estava com 3 jogadores a menos. Eu nunca vi um time jogar tão mal com um jogador a menos como o Bahia jogou nesse ano. Esse ano eu acompanhei vários jogos, eu não vi um time jogar tão mal como o Bahia jogou. E aí o Rogério Ceni entra, aí depois o Rogério Ceni entra em ação, né? Aí o Rogério Ceni bota o Iago como atacante, né? Bota o Ian José ali, que era pra gente ter um atacante de velocidade, ele bota um atacante pesado, e a gente perde mais um jogador porque ele não volta para marcar, e aí ele coloca o Rezende como zagueiro, não coloca o Luiz Gustavo, menino que veio aí para ser o zagueiro canhoto, o reserva, o Rezende entrou, tomou nas costas, contra o Biel a gente tomou o 3º gol, e aí a vaca vai pro brejo, o Bahia volta a ser aquele Bahia que perde todo jogo fora de casa, aquele Bahia que decepciona a torcida fora de casa. Não sei nem se decepciona mais a torcida fora de casa, porque são tantos jogos ruins fora de casa, que eu acho que a torcida já não tá nem mais se decepcionando fora de casa. Acho que vai ser decepção quando perder em casa. Eu espero que não perca, porque se não ganha fora, pelo menos ganha em casa. E aí a gente sai derrotado com mais um jogo onde o Bahia tem que ter algum jogador para se aparecer de uma forma negativa, que foi o Santiares, que causou o erro do Canu, que causou o erro da arbitragem. A gente perdeu mais 3 pontos. Vamos pegar o Inter agora, que perdeu por vitória no Barradão. O Inter tá jogando horrivelmente, mas qual é aqui a esperança que dá do Bahia contra o Inter? Eu quero perguntar a vocês. Eu sou Bahia de coração, acredito que vocês todos são Bahia de coração. Mas qual é, velho? Dá até a paz, não é brincadeira não. Qual é a esperança, irmão, que o Bahia dá de vencer o Inter no Beira-Rio? Eu, particularmente, minha esperança já tá chegando no fim, de o Bahia vencer fora de casa esse ano. Eu tô mais preocupado é que o Bahia vença de dentro de casa e que no ano que vem, o Grupo City, o Cadu Santoro, o Rogério Ceni tome vergonha na cara e tente mudar isso pro ano que vem. Eu acho que esse ano não tem mais como mudar. O Bahia até iniciou bem, mas os velhos erros com o tempo voltou a acontecer. Vamos ver agora como é que vai ser o Bahia Internacional. E eu digo a você, se eu pudesse, eu não via mais a cara do Santiares. Se o Arias, digo a você, se o Arias estiver na escalação contra o Internacional, eu vou pensar 2 vezes em narrar esse jogo e fazer uma live. Acho que eu vou preferir assistir o jogo com meu filho, porque eu vou acabar falando uma besteira na live, porque não tá dando mais pro Santiares. E aí já tô falando uma coisa que é particular minha. Na minha opinião, o Santiares não dá mais. Eu acredito que depois que ele descobriu que não vai ter o contrato renovado, é um jogador que vem muito a desejar em todos os jogos. E ele vem cometendo erros ali cruciais que acaba resultando no gol do adversário ou resultando em um lance que prejudique muito o Bahia. Não é de agora, né? Eu preferia que botasse o Eric na lateral direita. O Eric hoje entrou na lateral direita e jogou bem, cara. O Eric, antes de se machucar, estava jogando na lateral direita. Eu preferia 1000 vezes ver o Eric na lateral direita do que ver o Santiares ali, porque o Santiares não me cheira bem, mano. E eu não sei se isso... Posso estar até equivocado, porque eu também não conheço ele, não conheço a índole dele, não conheço como é que ele é por pessoa. Mas tá estranho. Depois que o cara descobre que não vai renovar o contrato, o futebol do cara cai drasticamente. A gente que acompanha o futebol já viu muito isso aí. E a gente já viu que não é uma coincidência, né? Mas eu espero que seja só coincidência. Eu espero que ele tenha um caráter de não tá fazendo porque quer. Porque as coisas que tá acontecendo, até para a seleção, ele não tá sendo mais convocado. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo de sábado. Já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!